Coisa boa demais, você já foi abençoado hoje? Pode dizer amém? Coisa boa demais, né? Precioso demais, nós testemunhamos tanta história num momento como este dos batismos, né? Histórias de vidas, histórias de mudanças, histórias de experiências, mas esse é um tempo principalmente de nós olharmos para essas histórias e nós aprendemos na nossa vida, no nosso coração, e isso vai fazer toda a diferença, né, na nossa vida, né? Nós estamos durante esse mês com uma série de mensagens designados, baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, né? Também conhecido como Atos do Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã o pastor Edmilson trouxe uma mensagem preciosíssima a respeito de Estevão. Se você não teve oportunidade de acompanhar, essa semana tire um tempinho para fazer isso. Uma mensagem que falou demais ao nosso coração, mostrando um pouquinho do propósito que Deus tem para a nossa vida. E quando nós olhamos para a história que Deus está escrevendo, em toda a palavra dele nós vemos pessoas, né, designadas, pessoas que Deus tem planos específicos, e justamente porque Deus ama essas pessoas, Ele tem planos e projetos na vida dessas pessoas. Pessoas que durante as gerações são escolhidas para fazer a diferença, em diferentes momentos da história, em diferentes momentos onde Deus vai agir, demonstrando o seu grande amor através de gestos, através de milagres, através de atitudes e através de pessoas que Ele tem escolhido para durante esta geração fazer a diferença. Quando a gente ouve ali falando, olha só, essa aqui foi evangelizada pela Ivanilda, né? A gente vê que Deus usou a vida dela de uma forma especial para alcançar o coraçãozinho daquela irmã. E é assim que Deus faz. Deus está escrevendo a história nos dias de hoje. E por isso, nos dias em que vivemos, Deus tem designado pessoas para fazerem a diferença nessa geração. E essa geração aqui, cabe a mim e a você, de uma forma especial, nos colocarmos na presença de Deus. Eu e você, nós somos desafiados a participar, nesta geração, de um projeto de Deus, do jeito de Deus, com um único objetivo, como lá no passado: alcançar pessoas e mudar histórias, reescrever futuros, um futuro diferente, na presença de Deus. E por isso hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da história de um homem de Deus chamado Saulo, também conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Uma história que vai narrar um pouquinho a respeito do encontro que ele teve com Cristo. Paulo, a história da conversão dele é narrada em 3 momentos no livro de Atos. No capítulo 9, que é o primeiro momento que é contado ali a história. Depois, no capítulo 22, ele testemunha a respeito da história em que ele teve um encontro com Cristo. E depois, no capítulo 26, e é esse o capítulo que eu quero ler o texto, assentados mesmos como vocês estão, mas com toda a referência. Nós vamos ler lá Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 4. Então você pode pegar a tua Bíblia, acessar aí a Bíblia no teu dispositivo eletrônico e acompanhar. E depois você deixa o WhatsApp de lado, tá bom? Vamos lá, gente. Atos, capítulo 26, versículos de 4 a 18. A palavra de Deus diz assim: todos os judeus, né? Ele está aqui nesse momento, Paulo, conversando com Agripa, que é um rei, que estava ali onde ele tinha sido preso e estava indagando ele. Na conversa com Agripa, ele diz assim, ó: bem sabes que todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar. Se quiserem que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. E esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno.
E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. E muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir de cidades estrangeiras para persegui-los. E numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor de todos que iam comigo. E todos caímos por terra. Então, uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu? E respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei de todo o seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra tão preciosa que vai narrar um pouquinho a história de um designado de Deus que teve uma mudança radical na sua vida. Esse é um texto que eu gosto muito, porque narra uma mudança extraordinária na vida de uma pessoa. Não simplesmente uma simples mudança, mas uma mudança extraordinária. E eu começo a olhar que quando nós somos designados, desafiados por Deus, nós somos expostos a uma mudança radical na forma que temos de olhar para a nossa própria vida, na forma que nós temos de encarar a nossa história. E de repente nós somos defrontados com um questionamento onde vai vir a mudança, e mudança até mesmo na visão que nós temos de enxergar o mundo. A forma de enxergar o mundo é mudada, os valores são mudados, os pensamentos, as ações sofrem mudanças por causa de uma coisa muito simples de falar e entender, que é a presença de Cristo na vida de uma pessoa. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que ele passa de perseguidor a perseguido. Aquilo que ele corria atrás ardentemente para combater, ele se torna o grande defensor. E aí eu começo a olhar que Paulo era uma pessoa muito zelosa. E ele acreditava piamente que quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava fazendo isso em nome do Deus que ele acreditava. E por causa do zelo que ele tinha, ele não podia encarar algo de diferente que ameaçaria a fé dele. E de repente a história de Saulo começa a nos ajudar a perceber o que é uma mudança radical na vida de uma pessoa. Hoje de manhã o pastor Edmilson falou de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. A palavra de Deus narra na história da morte de Estevão que Saulo estava aos pés de Estevão quando morria. As roupas daqueles que agrediam Estevão estavam sob o cuidado de Paulo. E ele consentia com tudo aquilo que estava acontecendo. E isso ele estava fazendo porque ele acreditava que ele estava fazendo algo que ele deveria fazer. E quando eu e você, assim como Paulo, decidimos experimentar uma mudança radical e genuína, nós damos espaços dentro do nosso coração para que a vontade de Deus se manifeste, e isso começa a mudar convicções que às vezes temos. Nem todas as convicções que temos como cristãos são vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes o Espírito Santo vai começar a nos confrontar com a presença dele, para que a gente possa olhar talvez para uma mesma situação de forma diferente.
E de repente Deus começa a nos mostrar que nós temos que aprender a olhar com amor para as pessoas. Porque Deus olha com amor. Quando as pessoas estão vivendo dissolutamente, Deus não se alegra, mas o coração de Deus se entristece em ver o sofrimento de pessoas. Por isso que esse é um grande desafio. E quando eu começo a olhar para toda essa história da vida de Paulo, do Saulo, né? Nós vemos que ele experimentou uma mudança radical e que essa mudança trouxe convicções na vida dele. Convicções que trouxeram marcas na história dele, que fez com que todo o futuro dos dias deles acontecesse de forma diferente. O texto que nós lemos narra uma história sobrenatural. É a aparição do próprio Senhor Jesus, que aparece no caminho que ele estava e a visão de Saulo é retirada. Isso não é comum acontecer. Se você ouvisse de uma pessoa que estava do teu lado, nos dias de hoje, que um clarão apareceu, você ia talvez questionar, né, a pessoa, né? Dizer, olha, vou levar você para conversar ali com um pastor, com um psicólogo, né? Mas Deus tem a sua forma de alcançar os corações. Deus age com o único propósito de alcançar a vida das pessoas. E de repente eu começo a imaginar aqueles dias que se seguiram de Paulo, de Saulo. A palavra de Deus diz assim que durante 3 dias ele permaneceu sem enxergar. E a palavra de Deus diz que ele permaneceu esses 3 dias em oração. Isso mostra mais uma vez que ele era uma pessoa religiosa. O versículo 9 diz assim, por 3 dias ele estava cego e não comeu e nem bebeu. Capítulo 9, versículo 11 diz, o Senhor disse, vá para a casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ele era uma pessoa religiosa. Naquele momento de dificuldade, ele se coloca na presença de Deus para buscar o direcionamento, para tentar entender o que estava acontecendo com ele ali. Não acontecia todo dia aquela experiência que ele estava vivendo. E aqui eu começo a aprender uma lição para a minha história e para a tua história, que é que quando nós nos colocamos diante de Deus e buscamos a presença desse Senhor com sinceridade, nós trazemos convicções para a nossa vida que marcará gerações. Convicções, certezas de que Deus está presente em todo tempo. Eu estava pensando numa ilustração e eu lembrei quando eu vim para Curitiba, em 1999, para fazer o seminário. Saí lá daquela metrópole chamada Presidente Prudente, vim para cá, vocês estão rindo por quê? É verdade, é uma metrópole. Amo aquela cidade. Eu saí daquela cidade, vim para cá, deixei a família lá, primeira vez que eu tinha me afastado dos meus familiares, e de repente eu enfrentei uma dificuldade muito grande. Eu comecei a sentir uma saudade que eu nunca havia sentido. Eu comecei a sentir uns sentimentos que eu nunca havia sentido. Era saudade. Deus começou a me ajudar a rever algumas atitudes. Eu falo uma coisa que a Mari agradece, né? Eu falo assim que quando eu vim para cá em 1999, era um menininho, um piá, como nós dizemos aqui, que eu não comia nem comida requentada. O dia que minha mãe esquentava uma comida, eu brigava com ela. E de repente esse menino vem para uma cidade gelada, em que no vidro do ônibus você batia assim, a mão caía gelo. Eu falei, meu Deus, lá na minha cidade não tinha isso. E eu passo por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu enfrentei uma depressão. E eu lembro que eu estava ali dentro daquele seminário, morando num internato, e eu não sentia vontade de comer. Naquele tempo eu perdi mais de 20 quilos. Tem uns alegres aí que vão dizer que me fez bem, mas não fez não, viu? E de repente eu estou diante de uma situação muito difícil. Eu lembro de algumas vezes ligar para minha mãe e dizer, mãe, eu preciso pedir perdão para você, porque eu não reconheci tantas vezes que você cuidou de mim todos os dias. E ali eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a fazer feijão que eu gostava, lavar roupa, olha ali, lavar roupa. E aqui lavar roupa sem máquina, gente, é congelante. Vocês sabem do que eu estou dizendo. E de repente eu estou diante de uma situação que eu comecei a questionar se era realmente para eu ter vindo para cá. E eu me lembro que naqueles momentos de mais dificuldades, foram momentos que Deus cravou no meu coração a convicção.
a convicção de que foi Deus quem havia me trazido para cá. E eu lembro de uma vez que eu liguei para minha mãe com lágrimas nos olhos, eu me segurando do lado de cá, e ela percebeu do lado de lá que eu não estava bem, ela falou, vem para casa. E eu fui para casa. E ela falou, e aí, você vai voltar? Naquela hora, Deus plantou um sentimento no meu coração de que Deus trouxe à minha memória que Ele tinha promessas para mim. E cá entre nós, meus irmãos, tem situações na nossa vida que são essas promessas e essas marcas de Deus que vão fazer com que a gente continue. Porque as batalhas virão, mas a palavra de Deus diz que Deus estaria conosco o tempo todo. Convicção gera marcas do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Paulo não duvidou em momento algum que Deus poderia fazer uma revolução naquela época. Existiam marcas na vida do Paulo, vindas do próprio Deus, que serviu para o decorrer da história e da caminhada cristã dele. Muitos momentos em que ele enfrentou batalhas, perseguições, foram apedrejados. Ele lembrava talvez esse momento desse encontro onde Jesus dizia, olha, eu vou ensinar a você como é importante e precioso sofrer pelo meu nome. Todos nós temos marcas dentro do nosso coração e da nossa alma. Quais são as marcas forjadas por Deus na sua vida e na sua história? Marcas talvez forjadas na sua família. Marcas forjadas no mais profundo da tua alma. Quais as certezas que existem em sua caminhada que tem ajudado você todos os dias a não desistir? Por mais difícil que seja a situação, por maiores que sejam as dificuldades. Todos os dias antes de eu pregar, quando eu tenho que pregar, eu leio o texto do meu chamado. O texto que Deus usou para me chamar para o ministério. Então eu tenho uma mania, viu? Antes de pregar eu leio esse texto. Que isso vem à minha memória, que Deus havia me chamado. E o texto que eu leio é o texto lá de Jeremias. No capítulo 1, versículos de 5 a 9, que diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi antes de você nascer, e eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu lhe enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você toda a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Muitos dos momentos de dificuldade da minha vida, Deus traz esse texto à minha memória. Várias promessas de Deus são baseadas nesse texto, de que Deus estaria dando autoridade. Momentos que às vezes a gente não sabe como agir e o que fazer. E de repente Deus vem de uma forma muito graciosa, com o seu poder, com o seu amor, e Ele nos envolve, nos direcionando para aquilo que temos de fazer. Essas marcas vêm sobre a nossa vida, e elas se sobrepõem sobre muitas coisas, sobre títulos, por exemplo. Nós não nos preocupamos por títulos, porque isso faz parte de momentos passageiros. Porque quando uma pessoa é designada e entende esse chamado de Deus, como Paulo, como Saulo entendeu, os títulos ficam de lado. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 8 diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Pois eu fui circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Convicções no coração de Paulo o ajudava a perceber qual era o propósito da vida dele.
Essas convicções marcaram a vida de Saulo. E de repente Paulo ele começa a abrir mão daquilo que ele idealizou a vida inteira. Ele estava sendo preparado para ser o sucessor de Gamaliel. Ele assistia, era discípulo de Gamaliel. Gamaliel na época era um dos altos líderes judaicos. E ele era uma pessoa que tinha um conhecimento gigantesco, tanto que toda a teologia do Novo Testamento fora baseada naquilo que Paulo pesquisou e fez o transporte do Antigo para o Novo Testamento. Uma pessoa muito capacitada. E de repente, tudo aquilo que ele havia planejado foi colocado em segundo plano. Por quê? Por causa das convicções que ele tinha de que Deus estava no controle da vida e da história dele. E isso tudo trazia confiança. 2 Timóteo 1,12 diz: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa convicção fazia parte da história de Saulo. E de repente nós somos confrontados, da mesma forma como Saulo fora por Cristo. Hoje, na nossa geração, Deus tem nos desafiado a assumirmos uma postura também diante da presença de Deus, para sermos, assim como Saulo, escolhidos de Deus, para anunciar as grandes coisas que Deus deseja fazer, com o único propósito e objetivo: salvar as pessoas. Alcançar e trazer esperança aos corações dessas pessoas. E de repente, ao ouvir essas coisas, eu começo a querer perguntar a você qual é o toque que Deus começa a trazer do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. Será que existem convicções que do decorrer da sua história foram deixados para trás? Sonhos que um dia você colocou e sentiu diante da presença de Deus, revelada pelo próprio Senhor e que ficou pelo caminho. E de repente, numa noite como hoje, Deus traz você até esse lugar, porque Ele deseja trazer à sua memória marcas que talvez ficaram esquecidas dentro do teu coração. E isso tem feito com que o teu coração sinta medo. E comece a duvidar de que o nosso Deus, Ele é um Deus bom. Quais são essas marcas? Quais são essas convicções que Deus deseja que você se lembre, ou talvez deseja cravar na tua vida? Talvez a marca da intimidade, que traz a certeza de que Deus está no controle. Se a nossa vida fosse um filme daqueles que têm final feliz, se nós, durante a nossa caminhada, não temos vivido momentos felizes, talvez é porque ainda não tenha chegado ao fim, mas a certeza de que Deus está presente, isso vai acontecer. Precisa acontecer dentro da nossa alma. Porque Deus nos ama, Deus tem propósitos. E essa intimidade, talvez que Deus queira trazer essa marca, vai modificar o jeito de eu encarar as dificuldades. Eu não vou encarar as dificuldades simplesmente como coisas ruins, mas como oportunidade de testemunhar que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas da vida e que jamais me abandonou. É isso que traz, são essas convicções. Convicções de sustento. Talvez você esteja passando por dificuldade financeira, insegurança, talvez no trabalho. E de repente Deus trouxe você aqui para dizer: olha, quem sustenta você não é a tua empresa, é o próprio Deus que o colocou naquele lugar. E quando nós entendemos isso, nós não vamos mais estar naquele lugar com medo. Muito pelo contrário, nós vamos estar ali com a certeza de que foi Deus quem nos levou para aquele lugar. É Deus quem vai fazer com que você consiga a recolocação no mercado de trabalho. E a sensibilidade que temos que ter era de permitir de que Deus estará no controle e irá nos sustentar durante todo o tempo, toda a caminhada. Talvez a marca que Deus queira trazer no teu coração, à tua mente nesta noite, é a marca do chamado, assim como Saulo fora chamado. E Deus talvez vai trazer esse sentimento dizendo: olha aqui, você que está sentadinho aí, eu escolhi você. E hoje é o momento de eu trazer isso à sua memória, porque você foi escolhido para fazer a diferença nessa geração. Aí você vai dizer: mas eu, com tudo que eu já fiz, é você. Deus vai fazer uma mudança radical na tua história.
E esse chamado, ele tem a ver com coisas práticas na sua vida. Talvez, o Lidera está aí, pastor Tiago intercedeu pelo Lidera, eu tenho pedido pelo Lidera, meus irmãos. Para que o Lidera não seja simplesmente mais um encontro de líderes, uma reunião de liderança, mas que seja um lugar de encontro com Deus, onde o Senhor vai falar pessoalmente com cada um de nós, e nós vamos construir marcas que vão perdurar para a eternidade na nossa vida. Eu creio que Deus pode fazer isso. E de repente, Deus vai desafiar você, sabe ao quê? A começar a liderar um PGM, a abrir a tua casa para um PGM, porque talvez dessa forma é a forma que Deus vai usar para que você possa levar esperança para o coração dessas pessoas. Vai caminhar discipulando alguém, permitir que seja discipulado. Vai olhar para a situação que está ao teu redor da forma como Deus olha, se colocando na presença de Deus e dizendo: Deus, usa a minha vida. Assim como sou, usa, Senhor. Eis-me aqui, eu me coloco nas tuas mãos. Talvez a marca que Deus queira cravar no teu coração nessa noite é a da obediência. De você ser sensível ao projeto que Deus tem para a tua vida. Muito mais do que viver a vida achando que a vida precisa, deixa a vida me levar. Mas Deus escolheu você e designou você com um projeto que Ele tem preparado na sua vida e na geração em que nós estamos vivendo. Convicção. Essa é a mudança radical que Deus deseja fazer no nosso coração. Convicção. Ele sabia que Paulo seria um instrumento poderoso de Deus, da mesma forma como Ele tem escolhido eu e você nos dias de hoje. Só que quando eu começo a olhar para a história de Paulo e Saulo, eu começo a ver que ele experimentou uma outra mudança radical. Eu disse no início que Paulo ele era uma pessoa muito zelosa, cuidadosa. Mesmo quando eu falo numa pessoa zelosa, pensando no zelo, ele era uma pessoa cuidadosa, extraordinariamente preocupada, meticulosa, atenciosa. Ele prestava atenção nos detalhes, ele desejava agradar a Deus com todo o seu coração. Mas de repente ele perdeu a mão, porque ele não foi sensível ao que Deus queria fazer naquele momento. E de repente, o zelo de Saulo pelas coisas de Deus o levou a fazer um ataque contra o próprio Deus. Olha, parece trava de língua de pensamento, né? O zelo que ele tinha pelas coisas de Deus o levou a fazer um ataque contra o próprio Deus. Como isso no momento, lá em capítulo 9, versículo 4, que a palavra de Deus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em nossa caminhada cristã, quando nós não atentamos para o principal objetivo de Deus, que é cuidar de pessoas, amar as pessoas e salvar as pessoas, se isso não for prioridade na nossa vida, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas religiosas, que participam de um culto, que vai às vezes a um encontro, a um pequeno grupo, mas que a essência daquilo que Deus deseja fazer na vida das pessoas é roubada. E de repente nós vivemos uma vida religiosa, de religiosidade, mas não estamos fazendo aquilo que Deus deseja que nós fazemos. E nós fazemos isso às vezes quando nós somos insensíveis. Às vezes quando nós nos preocupamos mais com as coisas do que com as pessoas. Todas as áreas ministeriais dessa igreja têm uma demanda muito grande. Quando você entra aqui e vê a recepção externa lá, os irmãos precisam de ajuda, precisam de apoio. Quando você olha a comunicação, é um exército que Deus levanta para que as pessoas sirvam. Mas o objetivo principal não é simplesmente cuidar do estacionamento, cuidar da recepção interna ou fazer. É permitir, dar o privilégio para que eu e você, nós possamos servir no reino de Deus. E o nosso coração é abençoado. Quando eu olho para essa área ministerial sem me preocupar com as pessoas, eu corro o risco de errar na mão. E de repente eu não estou mais abençoando. De repente o ministério para mim está virando um fardo e um peso, porque eu não consigo mais sentir o objetivo principal pela qual estou ali.
E Deus deseja que quando eu estou envolvido nessas áreas eu possa cuidar, ser cuidado e ser usado por Deus. Nós não podemos jamais esquecermos isso. Às vezes, líderes religiosos lideram ao seu próprio bel prazer, mas não se preocupam com as pessoas. Ai dessas pessoas. Elas vão ter que responder diante de Deus. Sabe por quê? Porque as ovelhas de Cristo são preciosas para Ele. Ele entregou a vida dele para que essas pessoas pudessem ser cuidadas e amadas, amparadas, curadas, saradas, para que fossem feitas novas, para que Deus possa continuar a cuidar da vida dessas pessoas. E de repente, Paulo, ele está ali naquele lugar com o objetivo de manter uma tradição daquela época, que era rejeitar tudo aquilo que era diferente. E de repente Deus olha para aquele homem muito duro, zeloso e religioso sim, mas duro àquilo que Deus queria fazer. E Deus diz assim, olha, eu mostrarei, no versículo 16 do capítulo 9, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E o versículo 15 diz, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos seus reis perante o povo de Israel. Saulo, ele era um designado de Deus para fazer a diferença. Eu fico tentando imaginar Saulo nos dias de hoje. De repente, Deus aparece, Jesus Cristo aparece naquela claridade ali para ele, naquele clarão, e ele tem aquela experiência. E eu fico de repente imaginando nos dias de hoje, como algumas pessoas dizem, Saulo chegando e dizendo o seguinte, eu nasci judeu, vou morrer judeu. Já ouviu alguma coisa parecida com isso? Eu nasci judeu, vou morrer judeu. Essa é uma resposta religiosa. Essa é uma resposta que tem fundamento sim histórico, porque ele havia sido preparado para aquilo. Mas eu vejo algo muito diferente acontecendo na história de Saulo, onde ele diz, opa, tem algo diferente da parte do soberano Senhor para a minha vida. E eu quero isso. Eu desejo isso. E de repente ele toma a decisão de se tornar um designado de Deus. E ele começa a experimentar mudanças radicais na vida dele, na forma dele. Hoje você está aqui nessa noite e talvez você tenha entrado aqui como uma pessoa religiosa, uma pessoa zelosa, uma pessoa talvez tenha sido batizada, uma pessoa que tenha talvez cumprido todos os ritos da tua religião. E o desejo do meu coração é que você hoje saia daqui como um designado de Deus, um escolhido de Deus, para fazer a diferença onde a planta do teu pé pisar. Deus, ele não busca religiosos, ele busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que esteja com o coração disposto a cumprir a vontade de Deus. E de repente, nós somos desafiados a fazer a diferença nessa geração. Sabe como que nós podemos fazer a diferença? Olhando do jeito que Deus, olhando do jeito de Deus, como Deus olha, aprofundando o nosso relacionamento com o próprio Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, crendo que Deus tem o melhor para você através da sua vida. E de repente você tem a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus na sua história. Talvez quando você olha para dentro do teu coração, pela forma como a vida tem lhe tratado, você às vezes acaba por fazer com que a sua vida se torne uma vida de lamentação. E quando eu olho para a palavra de Deus e para esse texto que nós estamos lendo, eu começo a ver uma postura de uma pessoa diferente, uma postura diante de Deus, uma postura de assumir o projeto de Deus como o meu projeto. E às vezes nós nos sentimos tão pequeninos por causa das lutas que enfrentamos, e de repente Deus começa a se revelar a nós dizendo, olha, eu escolhi você e você fora criado para um propósito na geração em que você vive.
Você não foi criado pequenino, foi criado para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso que criou você e que tem o controle da história. Por isso que quando nós ouvimos isso, e nós ouvimos que nós somos designados por Deus, escolhidos para fazer a diferença nessa geração, as circunstâncias começam a mudar. Saulo foi uma pessoa que passou por grandes dificuldades. Não fora porque Deus escolheu, foi porque Deus escolheu ele que as coisas aconteceram de uma forma muito tranquila. Mas em todo o tempo, ele trouxe à memória a convicção de que Deus estava com ele. Isso o ajudou até a mudar a sua forma de enxergar o mundo em que ele vivia. A palavra de Deus em 2 Coríntios 11, 24, falando a respeito de algumas experiências de Saulo, diz assim, olha, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei a noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente vigiando, de uma parte para outra enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus próprios compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Sabe por quê? Porque quando nós somos fracos, Deus se torna forte na nossa vida. Você tem passado por batalhas? Nunca permita que as batalhas pessoais roubem o que Deus tem preparado para você. Talvez quando você ouve a gente falar a respeito que você foi escolhido e designado por Deus, você deve estar dizendo assim, olha, quando eu resolver tal e tal problema, eu vou estar preparado. E eu quero dizer para você que Deus escolheu você hoje e deseja usar a sua história hoje para a glória do nome dEle. Já pensou se Saulo ficasse lamentando? Deus, você me escolheu, mas os caras estão me batendo aqui, não ia dar certo. São nessas horas que as convicções fazem a diferença. São nessas horas que as nossas lutas se transformam em oportunidades de crescimento para a nossa vida. Por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Será que Deus quer fazer algum tipo de mudança radical dentro do teu coração? Será que Deus deseja fazer com que marcas sejam criadas no seu coração, ao que vai fazer com que toda a sua história, de hoje até o dia que você fechar os olhos, sejam marcadas pela presença de Deus na nossa geração? Será que a minha forma de enxergar e olhar precisa mudar e de repente precisa ser do jeito de Deus? É assim que Deus faz. Queria que você baixasse um pouquinho a sua cabeça, que você pensasse nas coisas que você tem ouvido nesta noite, no motivo pela qual talvez Deus tenha trazido você até esse lugar. Talvez você tenha entrado esta noite aqui como uma pessoa zelosa, como uma pessoa que se preocupa com a vontade de Deus. Só que de repente Deus começa a dizer que Ele deseja que você saia daqui não simplesmente como uma pessoa zelosa. Ele deseja que você saia daqui como um servo fiel, sensível à vontade de Deus e aos direcionamentos de Deus na sua vida. Paulo, ele não se apegou à sua religiosidade no momento em que Deus o designou, mas ele optou por estar com o coração sensível àquilo que Deus desejava fazer na vida dele.
Talvez Deus deseja tornar você uma pessoa capaz de perceber que Ele pode te levar a lugares mais altos que você nem imagina. Talvez numa noite como essa, Deus tenha trazido à sua memória promessas que o teu coração nem mais lembrava. Talvez o seu sentimento é de incapacidade, pela forma como você tem vivido, ou pela história que você tem enfrentado. E de repente, assim como Saulo, Deus diz: ora, este homem é meu testemunho escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante um povo de Israel. E de repente eu parafraseio aqui dizendo o seguinte: olha, você que está aqui nessa noite, foi escolhido como instrumento de Deus para levar paz e esperança às pessoas que estão aqui em Curitiba, no bairro em que você mora, na cidade onde você mora, Pinhais, Colombo, toda a nossa região metropolitana. E ainda continua dizendo assim: olha, eu vou lhe mostrar que é possível viver com convicção eterna de salvação e de esperança. Por que Deus trouxe você aqui? Talvez Deus tenha trazido você aqui para cravar no teu coração uma convicção. E talvez seja a convicção de eternidade. Você talvez tenha entrado aqui sem essa convicção. E de repente o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração nesta noite é que, olha, esse Jesus que se encontrou com Saulo naquele caminho, deseja se encontrar contigo nesta noite. E isso vai fazer com que a sua forma de enxergar o mundo e de enxergar talvez o próprio Cristo mude. E você vai estar dizendo assim: Deus, nesta noite eu entendo que eu estou tendo um encontro contigo. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E eu quero sair desse lugar com a certeza de que se os meus olhos se fecharem hoje, eu tenho certeza de vida eterna na tua presença. Foi para isso, talvez, que Deus tenha te trazido aqui. Agora, se Deus trouxe você aqui para sair com essa convicção, não permita, em nome do Senhor Jesus, que você saia por essas portas sem ter essa marca na tua vida. Todos de olhos fechados. Você é uma dessas pessoas? Se você for, eu queria que você erguesse uma das mãos dizendo: olha, eu estou entendendo hoje que eu preciso ter essa convicção de eternidade na minha história. Levanta uma das suas mãos para eu ver você. Amém. Deus abençoe vocês aqui. Deus abençoe aqui na frente. Aleluia, aqui no meio. Lá atrás, aquele jovem. Ah, lá atrás. Coisa boa demais. Amém. Aqui, aquele menino. Você que está tendo essa convicção no teu coração, você está diante da mesma situação que Saulo. E Saulo fora levado para um lugar e a visão dele foi restabelecida. E ele começou a conhecer ainda mais esse Deus. Deus vai dar oportunidade para vocês hoje de começar a reescrever a história de vocês com essa convicção, com essa certeza. Jesus Cristo morreu por você, para que você vivesse vida de alegria, vida cheia de esperança, mesmo passando por lutas, esse Deus se revelando de uma forma maravilhosa na sua história. Queria pedir para todo mundo se colocar de pé agora, mas continue em oração ainda, de olhos fechados. Eu tenho ainda mais um desafio para fazer para cada um de nós nessa noite. Só que eu queria do fundo do meu coração desafiar você, da mesma forma como Saulo fez, ouvindo o toque da presença de Deus na vida dele,
Eu queria desafiar você que ergueu a tua mão dizendo: olha, eu estou saindo daqui com convicção de eternidade. Eu queria desafiar você a vir aqui à frente. Com esse gesto você vai dizer assim: olha, assim como Saulo entregou a vida dele e mudou a sua história, eu desejo mudar a minha também. E eu queria desafiar você que ergueu a mão dizendo: olha, eu estou saindo daqui com uma convicção de eternidade. Eu queria desafiar você a vir aqui à frente. Os pastores estão aqui, vão orar com você. E você vai estar dizendo: Deus, eu quero sair daqui com essa certeza de uma história reescrita na minha vida, em nome de Jesus. Você é uma dessas pessoas que ergueu a mão? Vem aqui para frente. A igreja está em oração por você nessa hora. E esse é o momento do teu encontro com o Senhor Jesus. Esse é o momento do teu encontro transformador, de certeza de eternidade. Amém. Venha para cá. Saia do teu lugar. Não hesite. Esse é o momento que Deus preparou para que a sua história seja mudada e reescrita. Amém. Venha para cá. Coisa boa ver esse povo vindo para cá. E Deus separou esse momento, único e exclusivamente para você. Único e exclusivamente para que o início da tua história seja reescrita na presença de Deus. Amém. Nath está aqui, Fábio está aqui. Olha aqui mais uma jovenzinha, pequenininha. Igreja, continue em oração. Só que eu tenho um outro desafio para você. Se você entende que esse toque do Espírito Santo, da presença de Deus, é para você de mudança, de certeza de eternidade, vem aqui para frente, tá bom? Não hesite não. Amém. Deus abençoe. Só que eu tenho um outro desafio. Talvez Deus tenha trazido você aqui justamente porque Deus deseja renovar as suas convicções. E de repente Deus deseja que a convicção de intimidade no teu coração seja restaurada. Talvez você está aqui precisando que a marca do Espírito Santo de Deus na sua história seja na área do sustento. Você está dizendo: está difícil, eu não tenho conseguido enxergar o amor de Deus nessa área na minha vida. E de repente é momento de você entregar isso aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu quero crer que o Senhor é o Deus que vai me sustentar. Eu quero crer, Deus, do fundo do meu coração, e ter essa convicção para eu não viver em insegurança, medo. Agora, talvez você é a pessoa que Deus trouxe aqui porque você tem um chamado mal resolvido. Deus te chamou. Deus chamou você. E numa noite como hoje, Deus deseja restaurar esse chamamento no teu coração. Você é uma dessas pessoas? Se você é uma dessas pessoas, eu queria desafiar você a vir aqui à frente. E eu quero orar por você. Seja na área do chamado, seja na área do sustento, Deus vai cravar no fundo da tua alma a certeza. Amém. Deus abençoe, de que Deus é contigo. Enquanto nós vamos cantar, se você é uma dessas pessoas que precisam sair com essa convicção de chamado, de sustento, de intimidade, você vai sair do teu lugar. E nós vamos encerrar esse momento da mensagem, orando e consagrando e colocando diante de Deus essa marca do Senhor nesta noite. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você vem para cá. Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Amém, gente. Vem mesmo. É toque do Espírito Santo de Deus no teu coração. Tem seus próprios planos. Amém. Vem para cá. Venho, pois, a cada Aleluia. dia. Venho cheio de Amém. alegria. Pastores, irmãos, venham junto orar aqui com eles. Pois és Obreiros, fiel. ministros, líderes de PGM. Sim, eu sei, Aleluia, Senhor, Deus. que Tu és poderoso. Aleluia, Deus. Deus restaura, Deus.
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria. Vem pra cá. E me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a palavra do Senhor. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Queria que você olhasse para mim aqui agora. Deus deseja reescrever a história de vocês. Deus vai sustentar e cuidar você até os últimos dias da sua vida. Agora você que está aqui por causa de um chamado, queria que você olhasse para mim. Você que está aqui por causa de um chamado, Deus escolheu você para fazer a diferença nessa geração. Deus vai usar a sua vida de uma forma tremenda para a glória dele. Você é escolhido e escolhida de Deus. Que nem dificuldades e nem desafios roube o que Deus tem preparado para a sua vida. Que no decorrer da tua história você possa dizer: olha, por mais que eu tenha enfrentado naufrágio, apedrejamento, lutas, pessoas que tentaram me trair, você vai dizer: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu imagino. Você que está aqui por causa de um chamado, procure um líder, procure um pastor, converse, não deixe sair, não saia daqui hoje sem ter essa conversa. E que a certeza de eternidade possa ser grandemente lembrada em nosso coração todos os dias, para a glória do Senhor. Então, enquanto nós continuamos a cantar, você vai sair daqui e vai voltar para o teu lugar celebrando, porque Deus está construindo marcas no teu coração na noite de hoje, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus é contigo.